Salve, 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 tricolores sem fronteira. Estamos aqui numa sexta-feira de ressaca, cabeça quente, dor no coração, tristes, mas temos que continuar, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do jogo, qual foi a esperança de cada um, qual foi a tristeza de cada um. Dá para ver que o Bruno e o Diego não estão com cara de bons amigos, não estão felizes, contentes e nem poderiam estar. Eu também não estou, mas iremos debater bastante sobre o jogo, bastante sobre o trabalho do Zubeldia, bastante de quem deve sair, quem deve ficar, enfim. Bom dia, Brunão, bom dia, Diego. Bom dia, quase boa tarde, né? Para quem Boa não tarde. almoçou. Boa Aí, tarde. aí em Portugal já é boa tarde, né, Bruno? Já, Aqui, já acabando a tarde já. Daqui a pouco já estamos de noite. boa. E aí, Brunão? Diga, meu querido, Já que, que, posso? Eu vou ser que o que seu primeiro mesmo? Tem coração, que certeza? seu coração tá batendo forte aí, ou tá batendo devagar? Me diga. Cara, eu assim, vamos embora lá. Falar especificamente pegar os dois jogos, Calma. né? Não descarrega tudo de uma vez. Calma. Tá Respira. bom. Vou tentar, vou tentar. Cara, eu acho assim, na minha visão, são dois cenários. Um cenário que é o da sorte e o outro da falta de competência. O cenário Tá, da sorte é porque não levamos uma goleada logo no primeiro tempo do primeiro jogo, e essa foi uma grande sorte, porque o jogo poderia ter acabado ali com no mínimo uns 3-0. perfeito. Então, essa é a parte da sorte. A parte da competência, e que me deixa mais frustrado, né, com essa eliminação, é o fato de que nós temos jogadores que são considerados fundamentais e que têm uma qualidade técnica, né, maior do que os outros, né, porque o São Paulo é um time nota 6, nota 5, 7 ali num dia muito fora da curva. Mas que nós temos esses jogadores que elevam um pouco a média do time, que no caso é Lucas, Caleri, né, o Arboleda, o Alan Franco também mostrou que é muito fora de série nesses dois jogos, principalmente, né? Só uma pergunta: E você não colocaria o Wellington nessa lista? eu vou ignorar essa pergunta. Então, cara, com isso, a gente foi eliminado porque esses caras simplesmente foram extremamente incompetentes, cara. Extremamente incompetentes. A gente tem um Caleri que claramente, aparentemente, está com uma deficiência enorme para fazer gol com o pé, né? Porque o primeiro gol que ele perdeu contra o Botafogo no primeiro jogo, inacreditável. Agora, o outro, debaixo da trave, vai falar o quê, né? Aí você tem um Lucas que está muito mal, muito mal. Nós Faz temos um tempo. pênalti, faz tempo, nós temos um pênalti que ninguém sabe de onde veio, porque nem os jogadores entenderam aquele pênalti, e parece que saiu a imagem aí, e a bola parece que pegou no braço do Lucas, né? Não foi nem no braço do jogador do Botafogo, mas isso aí é outra história. E, e aí temos um pênalti que aquilo ali mudaria totalmente a história do jogo, porque o Botafogo já ia voltar muito pior do que voltou no segundo tempo, e muito provavelmente a gente ganharia no campo. Aí, No tempo normal. no tempo normal, no campo, exatamente, no tempo normal. Aí temos o Lucas perdendo o pênalti, batendo bizonhamente também. Tudo bem que eu entendi o que ele quis fazer, né? Foi tirar do John, mas porque o John é um goleiro alto e tal, e tirou demais, né? E aí temos o gol do Caleri, e depois disso foi aquilo ali dos pênaltis que todo mundo viu, né? Tá. Caleri Agora perdendo, respira. Não, Respira, só Bruno. finalizando. Caleri perdendo e o outro erro que é colocar o Nestor para bater o pênalti, sendo que a gente tinha o Michel Araújo. Então, assim, o que não dá para entender é o São Paulo não aprende com as eliminações. Cada detalhe conta. Cada detalhe conta. E o detalhe é que pode falar que o Botafogo é melhor, que o Botafogo tem não sei quantos milhões a mais, etc. Só que no campo de jogo, o São Paulo teve a chance. Porque se não tivesse, poderia falar, nossa, São Paulo tomou de 3-0 no primeiro e tomou de 2 sem criar nada. Aí era uma outra história. Mas não foi o que aconteceu. E é isso. Se eu continuar, eu vou acabar o vídeo sozinho aqui, então pode falar.
Boa, Diegão. Boa, boa, Brunão. Vai lá. Diego, e aí, irmão? E aí, vendo esse Morumbi atrás de você aí, você esteve lá, inclusive nós estávamos juntos lá Sim. na, na torcida, na esperança de um resultado melhor. Mas o que que seu coração e você vai falar com o coração ou com a razão? Diga aí primeiro. Vou misturar os dois, mas é isso. Boa. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dar os parabéns para a torcida do São Paulo, e não só pelo que foi na quarta-feira, mas pelo que a torcida vem fazendo nos últimos anos, bons anos, inclusive. A gente estava até acostumado a ver o São Paulo, né, na Libertadores, aliás, no Tri brasileiro, de ter muitos jogos que tinha 15 mil torcedores, 20 mil torcedores, 10 mil torcedores, e nos últimos anos não interessa a fase, não interessa contra quem é, a torcida está lá apoiando. Então, assim, a torcida é nota 10 e a gente vem carregando um time também há bastante tempo. Mas, lógico, não basta só a torcida, né? São muitas coisas envolvidas. E aí, como o próprio Brunão disse, tem a questão da sorte, da competência. Eu vou. Algumas coisas eu concordo com o Bruno, outras eu até acrescento, onde é o que ele disse, né? Primeiro jogo a gente saiu vivo, e mesmo sendo amassados, a gente teve um lance capital a nosso favor que a gente não aproveitou. Então, quer dizer, a gente podia ter castigado o Botafogo, ainda por cima. Não fizemos. Ok. Vem para o jogo do Morumbi. Pelo jogo, pelo que foi jogado nos 4 tempos, o Botafogo, pela bola que jogou, na minha opinião, seria o merecedor. Só que, mesmo assim, o São Paulo sobreviveu, aí entrega um gol com falha do Luiz Gustavo, com falha, na minha opinião, também do Rafael, porque para mim, assim, o Luiz Gustavo é excesso de confiança, sabe? Olhou a bola vindo, quis matar no peito, quis dominar, e às vezes o excesso de confiança atrapalha. O Botafogo foi lá, pressionou, roubou a bola, e o Rafael, na minha opinião, mais um erro capital. Para mim, goleiro, quando sai, tem que sair decidido. Ou agarra a bola, ou soca para longe. Ele amorteceu pro Almada. Além disso, isso no primeiro jogo já teve o Caleri, né? Já teve, então, agora o segundo jogo, Luiz Gustavo, Rafael. Aí vamos passar agora pro Caleri. Caleri também, de novo, teve oportunidade. De novo, perdeu o gol. Mais feito ainda do que foi no primeiro jogo. Lucas, também, outro lance capital. Também perdeu o pênalti. Também vem abaixo. Contra o Atlético Mineiro também já tinha perdido o gol. Quem mais? Rafinha, no momento de pressão do São Paulo, foi arranjar uma briga inútil e besta, porque o São Paulo ia para cima do Botafogo e ele esfriou o jogo a favor do Botafogo por causa de confusão. É, assim, o Zubeldia vem errando. São muitos fatores, são muitos detalhes que, assim, em mata-mata, isso não perdoa. Então, assim, o São Paulo Exatamente. cansou de ter oportunidade, cansou de ter chance, mesmo o Botafogo tendo sido melhor, na minha opinião. E aí, meu amigo, se você tem 7, 8 lances capitais e você não consegue aproveitar um e ainda falha, não tem muito para onde fugir. É óbvio que a eliminação ia vir. E ainda conseguiu levar para os pênaltis ainda, né? Com E aí vai nos certeza. pênaltis, assim, o Calera errou, o Nestor, pelo amor de Deus, bateu o pênalti daquela maneira, é inadmissível, mas assim, eu deixo bem claro, a culpa não é do Nestor, a culpa não é só do Lucas, a culpa não é só do Caleri, é um conjunto. Eu sei que tem muito torcedor que tá puto, ou com o Caleri, ou com o Lucas, ou com um, ou com o outro. Eu acho que, assim, todos têm responsabilidade. Uns mais, outros menos. Mas, no final das contas, o coletivo não encaixou. O primeiro tempo foi desastroso do São Paulo no Morumbi. Era chutão. O Botafogo chegava em 3, 4 passes. Era fácil o Botafogo chegar. Só não criaram oportunidade, mas saíam fácil da marcação. E o São Paulo só rifando a bola. E o segundo tempo, a gente só conseguiu alguma coisa porque, assim, foi na bafa, foi na pressão da torcida, do tipo, pelo amor de Deus, a gente precisa empatar esse jogo. No E o Então, Bumba, meu Botafogo assim, amigo. recuou também, né? isso, e cansou fisicamente É, também. Então, acho que, assim, eu entendo, assim, entendo, mas não respeito, mas discordo de torcedores que, por exemplo, colocam o Lucas e o Caleri, assim, com críticas que extrapolam. Eu entendo e critico e concordo, críticas assim do tipo, pô, você não pode perder esse gol, você não pode perder o pênalti, você tá abaixo, isso sim, mas assim, acho que são ídolos que o São Paulo tem.
A grande maioria se tornou ídolo com a conquista do ano passado, uns um poucos mais, outros um poucos menos. Mas eu acho que assim também não, o que eu quero dizer é não podemos crucificar eles, execrar eles. Eles precisam ser criticados, sim. Eles inclusive assumiram a culpa, deram a cara a tapa, sabem que erraram, sabem que estão abaixo, sabem que não pode. Eu só não concordo em chamar eles de pipoqueiro, porque eles já fizeram muito pelo São Paulo. Caleri, Lucas, Rafael, Arboleda, Luciano, todos eu acho que assim tem muitos pontos pró São Paulo. Mas, lógico, não é porque eles também são ídolos que também a gente tem que passar a mão na cabeça, passar pano e também não criticar. Só que a gente Ah, precisa cara. achar um equilíbrio, entendeu? Não Tem pode nem. torcedor que Não parece que pode. tem medo de criticar, sabe? Ah, não pode falar do Caleri, não pode falar Exato. do Lucas. Não, do Não Caleri existe, Mas não. você. amigo. Isso Mas não é, existe, Brunão. meu. Mas, Brunão, é isso. Mas assim, você pode fazer essa crítica. Eu acho que só não precisa passar do ponto. Ah, é, claro. Não é porque ele perdeu um gol que agora ele é imprestável, que agora ele tem que ser Não, chutado do clube, você entendeu? Então, assim, a não, isso torcida não. precisa. A torcida na emoção, às vezes, pega pesado e não percebe. O Rogério Ceni lá contra o Internacional falhou, mas o que ele fez antes? O que ele fez depois por nós? O Né? Rogério já foi chamado de pipoqueiro, né? Você entendeu? Então, assim, a Pois torcida, eu é. entendo a frustração, mas a gente precisa ter esse equilíbrio emocional também, porque são caras que já fizeram muito por nós. São criticados, merecem ser criticados, só que agora a gente também tem que apoiar para dar a volta por cima. Exato. Vamos lá. Eu vou dar minha opinião. É difícil falar depois de vocês terem falado tantas coisas e tantas coisas pertinentes e que eu concordo plenamente. Acho que não é terra arrasada, não é nem ao céu nem ao inferno. Esses jogadores foram os mesmos jogadores que deram alegrias no ano passado pra gente, sim. Mas é dolorido, a maneira que perdeu. Perdeu pra gente mesmo. Nós perdemos para nós mesmos. Então, a gente estava no estádio, né, o Diego, viu que a torcida, assim que o Lucas perde o pênalti, a torcida murchou de um jeito absurdamente. Que ali, acho que foi todas as esperanças embora. Também acho que ali foi o lance crucial, porque o São Paulo voltaria gigante no intervalo, gigante, e o Botafogo teve a mesma postura do primeiro jogo. Ele cansou no segundo tempo. O É. Botafogo, acredito eu, que ele tem tanta intensidade no primeiro tempo que ele é o time de uma partida só. Isso é ruim. Isso é ruim para eles, mas bom para o adversário. Esse é o primeiro É. ponto. E o Segundo Arthur Jorge ponto, substitui muito mal também, né? Mas exato. enfim. Segundo ponto, o Zubeldia, ele viu rápido. Dessa vez ele agiu rápido. Esse eu acho que é um ponto positivo. Ele trocou os 39 do primeiro tempo. Acho que o William Gomes vai ser um baita jogador, mas ele não estava conseguindo encaixar ali o jogo. A gente estava perdendo muito a segunda bola, o meio de campo, tal, tal, tal. Mais ou menos parecido com o primeiro jogo. E aí a entrada do Luciano foi muito benéfica, ok? Então, é difícil falar de quem deu alegria pra gente no ano passado. É bem difícil falar. Mas a gente não pode passar pano, né? Acho que jogadores que eram para ser protagonistas foram protagonistas, sim, mas pelo lado negativo, né? Ô, Marcos, O, o que você Lu, quer É. dizer é o o, Lu, seguinte, ô, o Lucas Marcos, não. a sua frase é basicamente os heróis foram vilões. Exato, perfeito. Ó, frase Caramba, do hein, meu? título do vídeo. Frase do Exatamente, eu título vou do usar vídeo. essa agora, meu. Os heróis foram vilões. Exatamente. O Bruno que gosta da Marvel, então ele. Marvel DC, meu. Então, assim, é difícil a gente esperar do artilheiro e na hora do gol ele perder. Mas ele fez um golaço de cabeça, a gente tem que ser dito. Mas isso não apaga eu acho que ele. Acho não, ele no total, o Caleri e Lucas ficaram devendo mais do que o normal. Sim. Agora, acredito eu que isso, né, pode ser pauta para outro vídeo, mas acredito eu que alguns jogadores pode dar tchau, muito É. obrigado, valeu. Mas em relação à partida em si, é, o São Paulo conseguiu levar para os pênaltis ainda, muito por conta da camisa, muito por conta que o Botafogo não tem um psicológico bom. O Botafogo tem muito mais time que o São Paulo. O Botafogo tinha time
para ter ganhado lá e aqui, simples, Sim. e não o fez. E o São Paulo, acredito que desperdiçou uma chance de poder ser tetracampeão gigante, porque Penharol, acho que não aguentaria o São Paulo. E aí, São Paulo e River seria uma final épica lá no Sim. Monumental, seria algo extraordinário. Fica a tristeza de, é, não de, putz, não deu nem pro tiro, mas fica a tristeza que por detalhe não passou. Isso É, é como ter alguma coisa na mão e soltar assim, e por detalhe. é. É triste, mas enfim, vamos seguir em frente e agora já tem um clássico aí, né, pela frente. Acho que é uma boa oportunidade dos jogadores darem a resposta, levantarem a cabeça rápido e mostrar para o torcedor, ó, passou, vamos em frente e ano que vem é mais um ano. São Paulo precisa de contratações, precisa. A parte financeira também é difícil, mas enfim, falando do jogo, acho que o sentimento é de tristeza, não de Né? decepção, não, de raiva, não, mas tristeza por ter perdido algo que estava muito próximo assim de conquistar. E exatamente. E falando do Zubeldia, né, especificamente, eu não acho que o Zubeldia tenha errado nesses dois jogos, porque assim, a ideia dele no primeiro jogo, dos três zagueiros, inclusive teve gente defendendo que ele entrasse nesse segundo jogo com os três zagueiros, porque o Botafogo tem uma intensidade muito alta, né, nos primeiros 30 minutos. E aí Isso. você entraria com os três zagueiros, seguraria um pouco ali o Botafogo e não daria muito campo, né? Que o São Paulo, infelizmente, com o esquema de dois laterais, dois zagueiros, a linha de quatro ali, ele dá muito campo, né, para o adversário. Mas eu acredito que o Zubeldia tentou, é aquela coisa, né? O torcedor, se o técnico não tenta, reclama. Se o técnico tenta, também reclama. Então é difícil. Mas eu acho que o É que, Zubeldia. Bruno, tentar num jogo eliminatório, irmão, aí eu acho meio complicado. Mas eu acho que ele fez bem a leitura do jogo no primeiro Eu jogo. acho que não. Acho que Eu não, acho que porque o problema. ele demorou para trocar o Bruno. Ele Eu não voltou no acho, cara. intervalo, Eu ele não acho, voltou do sinceramente. intervalo, ele voltou. No intervalo ele já deveria ter trocado, porque ele viu que a gente tomou um amasso no primeiro tempo. E aí no intervalo ele não trocou, ele esperou uns 10 minutos, viu que o Botafogo estava matando ainda, aí ele foi trocar. E quando ele trocou, o São Paulo mudou. Sim, São mas Paulo eu mudou acho da que água pro a vinho. questão. Eu falei isso no vídeo do pós-jogo, do primeiro jogo. Eu acho que o problema maior foi porque o Lucas e o William Gomes não recompõem o meio de campo. Exato, E os dois exatamente. jogadores. Mas aí ele também não pode contar com a fase do jogador que está muito ruim, né? A leitura de jogo dele foi certa. O problema maior é que o jogador não colocou em campo o que ele sabe, né? Aí é difícil Não, também. eu entendo o que você está dizendo. Como nesse segundo jogo, ele também fez a leitura do jogo, como deveria ser, ou seja, ter mais jogadores de meio de campo. Só que o jogador está numa fase horrível, não contava com o O, Luiz Gustavo tentar o, dominar uma mem- bola que, né, o membro oculto passou por você, né? passou aqui, ó. Não, eu entendo o que você está falando. Eu não julgo, até julgo, entre aspas, ele ter feito um experimento numa fase no Botafogo lá no Rio, e isso eu acho arriscado, mas é válido, ok. Agora, eu não entendo ele, depois do intervalo, não ter trocado. Aí eu não entendo, porque o São Paulo estava perdendo esse lance. Ah, vamos entrar com três zagueiros que o time vai ficar mais forte defensivamente. Até que ponto? Porque você perde o jogo no meio de campo. E o São Paulo Ele estava fez uma perdendo o jogo de. mudança tática, né, no Isso. intervalo. Ele colocou o Rafinha para ir para a ponta e o outro zagueiro segurava e aí deu uma acalmada, não foi o suficiente, por isso que o Luciano entrou, né? Exato. Mas E aí, quando por incrível, o banco faz bem pro Luciano, né? Como o banco faz bem pro o Luciano. execrado Luciano Nossa, foi o jogador responsável pela melhora do time nos dois jogos, né? nos dois jogos. Nos dois jogos. Independente dele ser. Por isso que a galera também tem que ter um pouco de uma situação de. É como o Diego colocou, o Diego falou muito bem, falou, cara, você não pode ficar execrando o jogador, porque assim, o Lucas queriam que o Lucas jogasse no meio, ele jogou, não rendeu nada. Jogou nas pontas, não rendeu nada. E aí tira o Luciano, que também não estava bem, só que quando o Luciano volta, é ele que resolve, né? Entre aspas, o meio de campo do Porque o São Paulo, né? Luciano, na verdade, o Luciano, ele é meio não, ele é incansável, né? Ele corre para lá, corre para cá, então ele consegue estar
nos lugares do campo recompondo. Então, É, assim, se é o que você faltou, né? ganha, se você ganha o jogo no meio de campo, você evita que as bolas cheguem na zaga. Então, não necessariamente Exatamente. três zagueiros é o mais seguro. Todo jogo você ganha no meio de campo. Se você não tem um meio de campo, tanto é que quando o William Gomes saiu no segundo jogo e o Luciano entrou, povoou mais o meio de campo. Pois é. Aquele, Ah, mas aquele ó, vazio que estava ali, falando, povoou. falando de meio campo, eu vou falar um jogador que me chamou muita atenção, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Até me estranhou o Zubeldia ter tirado ele. O Bobadilha fez dois grandes jogos, Também porque acho. eu acho que ele, assim, se doou muito. Inclusive, quando ele saiu agora no segundo tempo contra o Botafogo, até achei estranho. Que eu particularmente, teria tirado o Luiz Gustavo, tranquilamente. Já estava Também. bem cansado. Mas tudo bem, deu certo. E aquela coisa, jogador tem muita questão de ou a confiança, ou falta da confiança, É, e fases, né? Jogadores é. também oscilam. Então, assim, esse ano, infelizmente, os nossos protagonistas não estiveram bem. Né? O Rafael teve falhas, aí não é só sobre o jogo do Botafogo, é sobre o ano, até o momento. O Rafael falhou em alguns momentos, o Lucas oscilou muito para baixo, o É. Luciano também, o Caleri também perdeu gols que não costuma perder. Então, assim, muitos dos nossos jogadores decisivos, em qualquer um dos setores do campo, não conseguiram corresponder da forma como a gente está acostumado, de decidir os jogos. É. Infelizmente, eles não tiveram altura, né? Mas são Faltou jogadores que a isso. gente confia. E a gente tem 11 finais pela frente no Brasileiro para a gente conseguir a vaga na Libertadores. Então, assim, é que nem vocês falaram, não é terra arrasada. A gente fica frustrado sim, a gente tinha uma O ano expectativa acabou, né? alta. A gente tinha, a Basicamente, gente né? tinha uma expectativa alta no começo do ano, né? Mas, assim, tantas coisas aconteceram, e isso vai ser vídeo para o final do ano, mas, É. assim, muita coisa que aconteceu para o São Paulo. Eu estava com um amigo meu no estádio, o Marcos foi em outro setor, né? E a gente estava conversando a falta que, por exemplo, o Maia e o Alisson faz, Faz porque Nossa, demais, demais, o demais, nossa. meio demais. Era, campo, que é o era coração outro do jogo. time, Se tivesse o Maia e o isso, Alisson ali, era outro jogo. é o coração do time, o meio campo. E o Maia e o Alisson são jogadores combativos, competitivos, de intensidade, que jogam para frente. E isso Eu faz quero com muito. que o time inteiro ele sinta que tem que jogar para frente. Você pega o Bobadilla, ele é muito posicional, ele corre e tal, mas ele não tem tanta qualidade. E o Luiz Gustavo é muito moroso, então assim, quebrou muito o ritmo do time, né, o encaixe do time, e aliado a E, isso, o Ferreirinha não tá jogando. Então assim, o São e Paulo quebrar perdeu as linhas, muito. né? O Alisson Exato, quebra muitas linhas. exato. O Bobadilla, ele até tenta algumas vezes, mas não é do mesmo nível, né? Não tem jeito. Eu quero muito ver esses dois jogadores juntos, na mão do Zubeldia, Eu também. e particularmente muito o Wellington não estando no time, um outro lateral ali, acho que Ah, vai com dar uma, certeza. vai dar Eu, uma eu não, encorpada, eu não vai acho que dar uma o encorpada. Wellington é muito criticado, né? Eu não acho que ele comprometeu nesses dois jogos, mas também não fez nada, né? Não, Ele só comprometer. defendeu. No Comprometer, ele segundo não No comprometeu. Não, segundo, ele não comprometeu. É igual o Rafinha. Ele comprometeu? Não comprometeu, mas também falar não, assim, exatamente. Esse é o isso, nosso mas problema. Esse é o então, nosso problema. é aonde eu ia chegar. Você não comprometer, para mim, já é algo bom, beleza? Beleza. Mas você passar em branco também é algo ruim, porque assim, as laterais têm que ser um desafogo para o time. Não, o São E Paulo lá não no, tem. O São Paulo Lá, não tem. então, exato. Lá, claramente, muitas vezes o pessoal tocava para trás. O São Paulo tem um problema gigante de tocar para trás. Ele É, não joga para frente, ele toca para trás. E o futebol não é para trás, o futebol é para frente. E aí é sim. onde o Alisson faz falta, que ele quebrava as linhas. Então, É. o Alan Franco várias vezes pegou a bola e não sabia o que fazer, porque não tinha lateral e o volante não aparecia. Ninguém Então, assim, filtrava, né? O problema do São exato. Paulo o Rato teve um lance no jogo que eu não sei se vocês viram lá do estádio. Acho que o estádio foi até mais fácil para ver. Eu acho que era o Rato que estava na esquerda aqui, ou era o Bobadilha, e o Lucas desesperado pedindo do outro lado sozinho. Só que assim, no meio de campo do Botafogo, no meio de campo do São Paulo, não tinha ninguém. Tava um buraco gigantesco, ou seja, quando o Lucas recebeu essa bola, ele recebe a bola, quando ele recebe, já vai três jogadores do Botafogo em cima dele. Porque não mas tem aí, infiltração, ninguém passa, ninguém então, aparece pra nada, cara. Ninguém puxa a assim, marcação, aí né?
eu entendo que faltam esses jogadores, que seria o Alisson e o Maia, mas aí eu também coloco como responsabilidade do Zubeldia. Porque assim, a gente ter um jogo onde a gente só ficava chutando e não tinha uma jogada, seja infiltração, uma Exato, tabela, uma exato. triangulação, um posicionamento, Concordo isso é plenamente com você. treino. Isso daí é Isso é treino. treinamento. Isso é Entendeu? Então, assim, treinamento, exato. uma coisa é o Botafogo ser superior, outra coisa é o São Paulo não fazer nada. Entendeu? Então, assim, eu Mas acho nós que. tínhamos isso, você lembra disso, Diego? Então, Com o Luiz Gustavo em campo. A gente chegou a exato. elogiar o Luiz Gustavo pela saída de bola dele. E Só que, isso, de repente, ele também caiu de produção, né? mas isso aí entra naquilo que a gente falou uns 2, 3 vídeos atrás, que a gente falou: São Paulo chega no momento mais importante da temporada em queda livre, É, embaixo. exatamente. Todo Contra o mundo. Bahia e contra o Flamengo, por exemplo, o Bobadilho e o Luiz Gustavo arrebentaram no jogo, cara. Exato, E exato. foram um dos melhores jogos que a gente teve no ano. E Não, Sim. foram não os dá para dois, entender, né? entendeu? Não Na, dá na para verdade, Não, entender. o assim, time eu todo acho que caiu muito, muito, o muito. Zubeldia, ele tem muitas coisas boas que ele fez e outras nem tanto. Então, assim, são 11 jogos, na minha visão, que podem definir o futuro dele. Porque, É, assim, também uma, acho. uma possível classificação para Libertadores são pontos positivos para ele. Se não se classificar, não sei, entendeu? É, vai ter É, que ser revisto. Eu não vai, quero que Eu ele acho, saia também, é, mas a no, gente vai ter que analisar mesmo. no eu final acho do que se ano vai não, ter que rolar uma avaliação, uma conversa e ver o que é válido. não, se Exato. não classificar para a Libertadores, aí para mim é terra arrasada no sentido de Aí o É, é, ano aí, termina aí frustrante. foi péssimo. aí, Aí o ano foi aí péssimo. É. É, muda o investimento para o ano que vem, muda a sim. perspectiva para o ano que vem. Nossa, Eu, totalmente. eu particularmente acho que. Oi, Bruno? Não, eu falei exatamente. Ah, Eu tá, falei, desculpa. Eu muda achei que você tudo. estava falando do time do vídeo. Eu Não, não. particularmente Também, acho também. que. Tem é, 9 minutos aí. Boa. Eu particularmente acho que o São Paulo dá para fazer uma mini reformulação aí Também acho. em três, quatro, até uns seis jogadores. Obrigado, valeu, obrigado pela É. participação e não volte nunca mais. E a lista é É, maior. é, E ter um time mais físico, né? Nós e ter precisamos um ter time um mais time físico mais e físico. assim, e um time mais jovem. É, O Textor e o pessoal do Botafogo, um dos critérios para contratar era a parte física. Então você era. vê que um time fisicamente é um time muito forte. Então o duro é que o São Paulo não tem o dinheiro do Botafogo, né? Mas Exatamente. fora isso, acho que dá para alguns jogadores aí. Obrigado, valeu, tchau. E contratar. Contratar. É, O corpo, a base o São Paulo tem, né? O é. Arboleda, o Concordo. Alan O Alan Franco, o Franco. Rafael. Acho que a zaga ali está muito bem servida. Volante, acredito que estamos bem servidos, mas não sei se o Luiz Gustavo vai ficar. Se não ficar, tem que ir atrás de outro. Esse Santi aí, eu queria muito ver ele jogar mais tempo. Marcos Antônio, quero ver ele jogando mais tempo. O As Jamal. laterais, as laterais para mim, é o ponto É principal do São crítico. Paulo. É São É crítico Paulo crítico, demais. precisa. crítico. O Rafinha, se ficar, acho que Não, não dá titular já mais não não, dá cara. mais. É, é, Obrigado e tudo, mas não obrigado dá Exato. mais, por cara. Não dá tudo. mais. Valeu. O Igor Não, Vinícius também não tem condições mais. O Não. Wellington não precisa O, nem o Igor falar. Vinícius, o Igor Vinícius, inclusive, ele já tá há muito tempo no clube, né? Sem mostrar nada, né? Já tá há Muito, muito, muito. muito E tempo. por Então, quê? assim, Não tá jogando nada, infelizmente. né? É, Então, assim, exatamente. se eu sou o Zubeldia, eu usaria esses 11 jogos aí, 10, 11 jogos que tem, 11 para jogos, né? testar, para ver, testar no bom sentido, né? Obviamente. Mas para ver com quem ele pode contar, com quem ele não Eu pode também. contar. As É. laterais, para mim, é o principal ponto. E eu, pelo amor de Deus, peço muito a Deus para que o São Paulo contrate um camisa 10, um Oscar da vida, um outro nome da Eita, esse é vida. polêmico, hein? Esse é polêmico. mas Pode, ó, pode, pode. A gente faz eu, um eu, vídeo só sobre os caras. Mas assim, o São Paulo precisa de um 10 porque esse tipo de chutão que eu e o Diego a gente viu, e você também, com camisa 10 a bola flui mais, a bola é mais É, bem trabalhada no meio de campo. E o São Paulo não tem um camisa 10. Volto a falar, por mais que o Luciano tenha entrado bem, o Luciano não é o cara que distribui o jogo. O Luciano não é. é o cara que arma o jogo. O Luciano não é uma Arrascaeta que quebra uma defesa. Então, assim, a Nós minha precisamos de percepção, mais dinâmica, né? São Paulo precisa de um camisa 10. E isso, desculpa, Diego, só terminando. Eu quero muito ver o Zubeldia indicando jogadores, indicando É. contratações, que ele Porque não ele teve a pegou um oportunidade. time que não foi dele, né?
Ele Já estava pegou um montado time. pelo Dorival. Ele Pelo pegou um time Dorival. mais velho, sem o Pablo e sem o Alisson. E aí ele teve que se virar ali com. Eu não tô. Eu também acho que o Zubeldia tem muito a melhorar. Inclusive, um pouquinho antes da gente entrar aqui no vídeo, eu vi um post no Instagram que o André Hernan, se não me engano, tomara que eu esteja dando os créditos certos, parece que ele pegou um bastidor que a diretoria viu muitos erros do Zubeldia nessas duas eliminações. Então depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso e tal. Mas eu acho que o Zubeldia tem muito potencial, mas que ele realmente precisa melhorar alguns pontos, né? Principalmente de leitura de jogo, algumas coisas que não faz muito sentido, por exemplo, entrou, é um pouco rápido, né? Mas enfim, entrou no jogo do Inter, poderia ter entrado com o time do Cruzeiro, por exemplo, e dado mais chance, e assim rodar o time, enfim, muita coisa ali Não, que... Eu umas vou, eu, decisões que não fazem muito sentido, né? eu vou falar só dois nomes aqui rapidamente que podem ser essenciais até para o futuro do Zubeldia também ser um pouco mais tranquilo, né? Além dele mesmo se ajudar. Mas primeiro seria Muricy, encostar nele né, explicar, ó, tem coisa que não é assim, vamos fazer diferente e tal, um cara de experiência, escuta um Concordo pouco o plenamente. Muricy. E segundo, bem rápido, é o Casares. O Casares é o seguinte, eu particularmente gosto muito da gestão, eu sei que tem gente que não gosta, é para outro vídeo, mas O a Bruno questão vai do ficar Casares é o nervoso. seguinte: eu sei que precisa ter a questão financeira, que ele vai estar tentando ajeitar, mas, por exemplo, Internacional e Corinthians, assim, estão pouco se lixando para a parte financeira. Não estou falando que tem que fazer loucuras, mas tem que começar a gastar um pouquinho mais e trazer jogador também para corresponder e falar: você vai chegar, vai ser titular e vai jogar e vai decidir. Porque não dá para trazer só jogador É assim parar de que. trazer jogador tipo 5, 6 nota E 5 e trazer 3 nota 8, cara. isso, Isso, exatamente. Entendeu? Exatamente. exato. Exatamente isso. Que Trazer um aí camisa 10 e falar assim, ó, beleza, eu vou pagar 1,5 milhão para esse cara vai me resolver. Entendeu? É se o cara trazer. trouxer 2 títulos no ano, se pagou, Exato, cara. já se paga. Agora, É, o Internacional, Diego, só uma observação, o Internacional, ele pegou dinheiro da Liga, né? Ele já recebeu dinheiro lá da Liga Forte, da Liga que ele tá e gastou Sei, quase sei. tudo. Então, assim, a parte Mas foram, financeira é importante, mas é foram no importante. escuro, né? Nem Libertadores eles estavam para disputar. Aí aconteceu um é. negócio Não, dentro das exato, chuvas, foi um exatamente, desastre. exatamente. Não, Não, assim, financeiramente eles estão muito complicados nesse ano. é, mas assim, o São Paulo, acredito eu que precisa resolver essa parte financeira, sim, mas precisa também trazer alguns. Pô, com a base que a gente tem, se chegar três nomes fortes, São Paulo fica um baita time, entendeu? Sim, Então, já tem um assim, time bem encorpado, né? é. E é aquele negócio, traz três nomes fortes, mas também traz uns quatro, cinco para compor elenco, para ali Exato. completar, e tal, tal, tal. Então, assim, também esse negócio de o bom e barato, às vezes o bom e barato sai caro, entendeu? Sai. Porque deixa de pegar por exemplo, um lateral. Lógico que o menino lá pediu 1,5 milhão pro Flamengo, né? O lateral esquerdo. Alexandre, né? E aí já é fora da casinha. Mas, por exemplo, um lateral esquerdo bom custa caro, vai custar caro. Um lateral Exato. direito bom vai custar caro, né? Então, assim, querer economizar nem sempre, né, compensa. Então, acho que tem que ter um equilíbrio Precisa, aí. precisa achar um meio termo. Exato. Um Temos equilíbrio que meio fechar termo, aí, exatamente. galera. Domingão tem mais, tem pré-jogo aí contra o Corinthians, galera. Tamo Exatamente, pessoal. junto, vamos recuperar os ânimos, as forças, as energias, passar isso e que o São Paulo dê a resposta já contra a galinhada e afunde mais ainda esses corintianos safado, bandido, e que eles vão para a segunda, que eles possam ir para a segunda divisão, né? Exatamente. Curta, Beleza? compartilha aí, galera. E coloca aí o que você Comenta. achou. É isso aí, se inscreve no canal. Falou, galera. É Valeu, nóis. obrigado. Um Tamo abraço. junto. Falou.